Imagine um mundo sem leis, onde o oceano era o único limite, e o som das velas ao vento anunciava a chegada do terror. Entre saqueadores e assassinos, 3 nomes se destacaram não apenas pela audácia, mas pela quebra total das regras impostas pela sociedade. John Calico Jack Rackham, Anne Bonny e Mary Read. 3 figuras que viveram entre a violência, a liberdade e o mistério, em uma era onde ser pirata era mais do que uma escolha, era um estilo de vida. Mas como 2 mulheres conseguiram espaço e respeito em um mundo dominado por homens brutais? E quem foi o homem que se tornou o elo entre elas? Prepare-se para conhecer a história real, cheia de traições, batalhas e reviravoltas, de um dos trios mais lendários da pirataria dos mares do Caribe. O século XVIII ficou conhecido como a Era de Ouro da Pirataria, um tempo de impérios coloniais, riquezas sendo transportadas por navios e uma presença naval fraca em várias regiões do Oceano Atlântico. Piratas se tornaram figuras quase míticas, odiados por reis e venerados por aqueles que sonhavam com liberdade absoluta. Nesse cenário, surge John Rackham, mais conhecido como Calico Jack, apelido vindo de suas roupas de algodão coloridas, o Calicó. Ele não era um grande estrategista como Barba Negra, nem o mais temido. Mas Calico Jack entrou para a história por um motivo especial. Ele foi o homem ao lado de 2 das mulheres mais perigosas da pirataria. Nascido provavelmente na Inglaterra, John Rackham começou sua carreira como imediato do temido pirata Charles Vane. Quando Vane recusou atacar um navio francês por medo da derrota, Rackham liderou um motim, assumindo o comando e banindo seu antigo capitão. Foi assim que se tornou capitão de seu próprio navio. Calico Jack não era conhecido pela brutalidade, mas sim pelo carisma e por sua aparência estilosa. No entanto, foi sua vida amorosa que marcou sua lenda. Mais especificamente, seu encontro com uma mulher chamada Anne Bonny. Anne Bonny nasceu na Irlanda, filha ilegítima de um advogado. Sua família se mudou para a Carolina do Sul, onde ela cresceu como uma jovem rebelde. Ainda jovem, se casou com um marinheiro, o que enfureceu seu pai. Em vez de seguir a vida como esposa obediente, Anne fugiu para as Bahamas, onde conheceu ninguém menos que Calico Jack. A conexão entre os dois foi instantânea. Anne se apaixonou pelo estilo livre de Rackham e logo se juntou à sua tripulação, disfarçada de homem no começo, mas rapidamente se revelando. E, para surpresa de todos, ela provou ser uma pirata feroz, corajosa e implacável em combate. Mas Anne não era a única mulher a bordo com esse perfil. Mary Read também teve uma vida marcada por disfarces. Desde criança, sua mãe a vestia como menino para enganar parentes e receber pensão. Ela cresceu como soldado, lutando na Flandres, e só revelou seu gênero ao se apaixonar por um colega soldado. Quando ele morreu, Mary voltou a se vestir como homem e embarcou em um navio que foi capturado por piratas. Foi assim que ela entrou na tripulação de Calico Jack, onde conheceu Anne Bonny. As 2 se tornaram amigas e, segundo algumas histórias, talvez algo mais. E juntas formavam uma dupla mortal, respeitada por toda a tripulação. Anne chegou a se interessar romanticamente por Mary, até descobrir que ela também era mulher. O que poderia ter causado um escândalo acabou unindo ainda mais as 2, que se tornaram companheiras inseparáveis no saque e na batalha. A vida pirata era tudo menos tranquila. Era imprevisível, violenta, cheia de excessos e, ao mesmo tempo, uma promessa de liberdade total. Para Calico Jack, Anne Bonny e Mary Read, essa era a verdadeira riqueza, mais do que ouro ou joias. Depois de assumir o comando de seu próprio navio, Calico Jack navegou pelo Caribe com ousadia. Ele não era o mais agressivo entre os piratas da época. Preferia ataques rápidos e certeiros a embarcações pequenas.
navios mercantes, pescadores desprevenidos, escunas de transporte de mantimentos. Nada de confrontos com navios de guerra. O lema era entrar, saquear e sumir no horizonte antes que a notícia se espalhasse. Mas o diferencial da tripulação de Calico Jack era o que ninguém esperava. 2 mulheres armadas, impiedosas e sem medo de sangue. Relatos históricos afirmam que Anne Bonny e Mary Read não se limitavam ao convés. Elas participavam ativamente das invasões. Subiam nos navios inimigos de espada em punho, atiravam com pistolas, gritavam ordens e lutavam como qualquer outro pirata, às vezes com ainda mais ferocidade. Os inimigos ficavam em choque ao perceberem que estavam sendo dominados por mulheres. Em uma dessas abordagens, eles capturaram um navio francês transportando vinhos caros e rum. A carga foi dividida entre a tripulação, que passou dias embriagada e celebrando. Anne e Mary, no entanto, mantinham os olhos atentos. Elas sabiam que o menor deslize podia ser fatal. Ainda assim, aproveitavam os momentos de liberdade, fumando charutos, jogando dados e dançando ao som de tambores improvisados com barris. Mas não era só diversão. Em outro episódio documentado, a tripulação interceptou uma escuna inglesa próxima à Jamaica. Quando o capitão da escuna se recusou a entregar a carga, foi Mary quem o confrontou pessoalmente. Com sua espada apontada para o peito do homem, ela teria dito: "Tem 2 escolhas, entrega ou sangra, e hoje não estou com paciência para limpeza." O capitão cedeu. A tripulação saqueou o navio em questão de minutos e, segundo os relatos, Anne Bonny deixou um recado entalhado no mastro com a ponta de sua adaga. "Aqui passaram os livres. Cuidado com a próxima visita." A fama do trio começou a se espalhar. Os comerciantes começaram a temer as piratas das velas coloridas, apelido que misturava a imagem de Calico Jack com a presença de Anne e Mary. E isso começou a incomodar as autoridades. Em outubro de 1720, o governador das Bahamas enviou uma embarcação para capturar Calico Jack e seus piratas. O ataque veio de surpresa, em plena madrugada. A maioria dos piratas estava bêbada, incapaz de reagir. Mas não Anne e Mary. Segundo relatos, as 2 mulheres lutaram até o fim, sozinhas, tentando defender o navio enquanto os homens se escondiam ou eram capturados. Elas gritavam de raiva, desafiando os inimigos em uma das cenas mais dramáticas da história da pirataria. Foram todas presas e levadas a julgamento. Calico Jack foi condenado à forca e executado. Suas últimas palavras foram dirigidas a Anne Bonny, dizendo que lamentava tê-la levado àquela situação. A resposta de Anne foi fria e direta. "Se você tivesse lutado como um homem, não estaria morrendo como um cachorro." Anne Bonny e Mary Read também foram condenadas à morte, mas revelaram algo que mudou tudo. Ambas estavam grávidas. A execução foi adiada, pois a lei proibia enforcar mulheres grávidas. Mary morreu pouco tempo depois na prisão, provavelmente de febre. Já Anne Bonny desapareceu. Não existem registros oficiais da execução de Anne. Algumas teorias dizem que seu pai usou sua influência para libertá-la. Outras acreditam que ela foi vendida como escrava. Há até quem diga que ela assumiu outra identidade e viveu até a velhice em paz. A verdade é que o destino de Anne Bonny permanece um mistério. A história de Calico Jack, Anne Bonny e Mary Read ultrapassa o romantismo da pirataria. Eles representam rebeldia, coragem e a vontade de viver fora dos padrões impostos pela sociedade. 2 mulheres que desafiaram não só os mares, mas também todas as regras que diziam onde elas podiam estar e o que podiam ser. E um pirata que, mesmo não sendo o mais temido, entrou para a história por permitir que essas mulheres brilhassem em meio às tempestades. E aí, você acha que Anne Bonny e Mary Read
Foram heroínas ousadas ou criminosas implacáveis? Conta pra mim aqui nos comentários. Se você curtiu essa história, deixe o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse. E olha só, tem um vídeo aparecendo na sua tela agora que você vai adorar. Clica lá e continua essa viagem pela história comigo. A gente se vê no próximo vídeo.